Olá, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Joyce e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre um assunto muito importante, sobre pontuação. Será que a pontuação é importante? Será que quando eu mudo a pontuação, eu mudo o sentido da minha frase? Quem nunca teve dúvida se põe ali uma vírgula ou não? Então, é sobre justamente esse assunto que nós vamos tratar hoje. Para começarmos, olha aí uma conversa, tá? De um aplicativo, de WhatsApp provavelmente, né? Mas ele tá em casa agora? Não, estamos no hospital. Que bom! Não estamos em casa. Onde vocês estão? Estamos no hospital. Ah, ele tá muito mal? Então, essa conversa parece meio sem sentido, não parece? Olha, mas vocês estão em casa? Não, estamos no hospital. Ah, que bom! Ela falou que bom, né? Que não tá no hospital. Aí coloca, mas não estamos em casa. Ué, tá onde então? Onde vocês estão? Estamos no hospital, mas falou lá em cima que não estava no hospital? Ele está muito mal? Claro que tem várias abreviações que são típicas desse gênero textual. E qual que é o sentido dessa conversa? Então, ele tá ou não tá no hospital? Qual que é o problema? Não parece ser meio contraditório? Né? Para que houvesse uma maior clareza aí, o que deveria ser feito, então, né? Como que a segunda fala deveria ser pontuada? Então, aqui, ó, não, estamos no hospital, olha, tinha que ter uma vírgula aqui, certo? Para ficar o quê? Não, estamos no hospital. E não para falar que não está no hospital, certo? Então, a falta dessa vírgula muda completamente o sentido. Vocês compreenderam? Vamos para o próximo. E aí? Fala e escrita. A pontuação ela faz parte da fala ou da escrita? É da escrita. E por que será que existe? Por que inventaram esse negócio de pontuação? Só para complicar a vida da gente? É claro que não, é para facilitar. Vocês viram como gerou dúvidas ali sem aquela vírgula? Né? Então, na fala, nós temos alguns recursos. Nós temos a entonação, nós temos a expressão facial, nós fazemos pausas. Já na escrita, eu não tenho esses recursos. Eu vou substituir esses recursos para mostrar qual é a minha intenção por meio da pontuação. Então, a pontuação ela vai ajudar a dar clareza, a que eu consiga transmitir o significado corretamente daquilo que eu quero dizer. Usar a pontuação é um grande recurso, né? Saber usar a pontuação a nosso favor e não algo para nos prejudicar. Bom, aqui a pontuação, né, ela pode, vamos dizer que ela tem dois sentidos, duas vertentes aí. Ela pode gerar diferentes efeitos de sentido, mas ela também pode nos ajudar a compreender que ela é feita por regras lógicas. Então, eu tenho algumas regras lógicas que vão me ajudar nessa compreensão. Observem como a pontuação ela vai mudar completamente aqui o sentido. Olha, você vai à festa. É uma declaração. Eu afirmei. Você vai à festa? Pus um ponto de interrogação, virou uma pergunta, né? Então, no primeiro eu afirmei, no segundo eu estou perguntando. Você vai à festa? Uma ordem. Tem um ponto de exclamação. Mas o ponto de exclamação ele pode ter vários sentidos, dependendo do meu tom de voz, não é? Da minha entonação. Aí, você vai à festa de espanto. Então, olha aqui, as intenções ao dizer exatamente as mesmas palavras, elas mudaram. Na fala muda a entonação e na escrita, e juntamente com o contexto, a pontuação vai me ajudar a transmitir esse significado que eu quero. E, para a gente começar, nós vamos ver o ponto, tá? Então, o ponto ele marca o fim de uma frase declarativa, porque eu faço uma afirmação, né? Uma declarativa afirmativa ou negativa, tanto faz. E nós chamamos de ponto final. Então, no final da frase, é o ponto final, né? Mas a gente pode também, algumas gramáticas falam que aí no final do parágrafo eu tenho um ponto parágrafo, né? E também eu posso usar o ponto para uma outra coisa, eu posso usar o ponto nas abreviações. Então, quando eu quero abreviar aí uma palavra, eu posso colocar, né, o senhor, senhora, doutor, professor, professora e assim por diante, o etc, né? Eu sempre vou usar um ponto para abreviar, mesmo que não seja no final da frase. Então, o ponto ele é usado tanto para encerrar uma ideia, uma frase declarativa, quanto para abreviação. Atenção, então!
Em símbolos de medida, observem aqui como grama, né, que é G, kg vai ser para quilograma, M de metro, H para hora, min para minuto, S para segundo, km para quilômetro. Em todos esses símbolos, nós não vamos usar o ponto final. Então, são formas de abreviação, mas que não é necessário o emprego do ponto final. Compreenderam? Símbolos de medida sem ponto final. E nós estávamos falando de hora, como será que é a forma correta de escrever, então, hora? Como que eu devo escrever hora? Olha, será que é 10? A forma mais comum é essa primeira, né? 10, os 2 pontos, 30, né? Mas tem gente que escreve 10, 2 pontos, 30, HS. Tem gente que escreve aí 10H, 30. 10H, 30 min, 10S. Tem duas formas que estão erradas aí, duas que estão corretas. Então, a primeira, que é a mais usada de todas, está errada. Não escrevam com esses 2 pontos aí, tá? Então, na de baixo que tem o HS, continua errado. Horas não vai para o plural. E mesmo assim, então esse S não se usa e nem esses 2 pontos. Então, na língua portuguesa, no inglês é muito comum, os relógios é muito comum, mas para escrever num texto, eu não escrevo dessa forma. As duas formas da direita, então, são as corretas. Então, é 10H, né? 30. Se tiver o segundo também, aí eu ponho min. Então, 10 horas, 30 minutos e 10 segundos. Então, eu só vou escrever esse min aí se eu tiver o segundo também. Se eu não tiver, eu só ponho 10H30, 10 e meia, né? E aí eu já tenho a forma correta de escrever. Agora, o ponto final, ele é muito importante num texto. Olha só esse texto, né, que foi modificado, é o texto que vocês já leram, e foi modificado retirando os pontos, substituindo por vírgulas, ó. Quando menino, fui patinador. Chama-se patinadores aos jovens que tiram o cinto de segurança, que os prende aos cabos de aço para melhor deslizar, com patins de rolamento sobre eles. É um divertimento perigoso, uma irresponsabilidade. Os patinadores, se descobertos, costumam ser severamente punidos. Então, né, parece que a gente até fica sem ar, porque você precisa de um ponto para fazer uma pausa na hora da leitura. Mas além disso, a gente ficar sem ar de ler em voz alta, mesmo lendo silenciosamente, o que acontece? Prejudica muito a compreensão. Os trechos muito longos não ficam claros sem essa pontuação. Então, fazer várias linhas aí sem usar o ponto final não é legal. Se eu colocasse, né, alguns pontos aí, principalmente a hora que eu vou mudando o assunto, termina de fazer aquela afirmação, vai ficar muito mais claro, mais objetivo, vai encerrar aquela ideia e mostrar para o meu leitor que aquilo ali acabou, vou falar de outra coisa, e assim por diante. A vírgula, então, tá? Nós já falamos do ponto. Agora nós vamos falar da vírgula. E vírgula é uma pedra no sapato de todo mundo. A maior parte das pessoas tem problemas para usar vírgula. Então aqui tem um poeminha, tá? Da Academia Brasileira aí de Língua Portuguesa. E uma vírgula muda tudo, se chama. Então olha só. Vírgula pode ser uma pausa ou não, né? Não, espere e não espere. Então olha a vírgula. No primeiro não, espere, é para esperar. E no segundo, não é para esperar. Ela pode sumir com o seu dinheiro, 23,4 ou 2,34. Então, quando eu mudei aí, se fosse dinheiro, por exemplo, R$ 23,40 ou R$ 2,34. Ao mudar, deslocar a vírgula, muda o número. Pode ser autoritária. Aceito, obrigado, ou aceito, obrigado. No primeiro, aceito, muito obrigado, estou agradecendo. No segundo, fala aceito, obrigado, ou seja, aceitei na marra. Pode criar heróis. Isso só ele resolve. Então, o problema é só esse, ó. Ele vai resolver. Ou então, isso só ele resolve. Só ele que tem a capacidade, o poder de resolver. E vilões, né? Esse juiz é corrupto. Olha de baixo, esse juiz é corrupto. Na primeira, eu estou conversando com o juiz. Então, é como se eu estivesse apontando para o juiz, falando, tá vendo aquele ali, ó? Esse aí, ó. Esse é corrupto. Já na segunda, esse juiz é corrupto. Eu estou falando sobre o juiz e não com o juiz. E no final aí do poema, ele fala que também pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. E aí embaixo, vamos perder nada. Foi resolvido. Então, no primeiro, nós vamos perder porque nada foi resolvido. No segundo, nós não vamos perder porque já foi resolvido. Pode também mudar uma opinião. Não queremos saber e não queremos saber. Observem que, às vezes, trocando a vírgula de lugar, né,
ou acrescentando vírgula, o sentido muda completamente. Então, a vírgula, ela pode mudar completamente uma frase, tá? Completamente o sentido. Saber usar adequadamente é essencial. E qual que é o problema? As pessoas acham que nós usamos a vírgula para respirar durante a leitura. E isso não é verdade. Então, claro que quando nós vamos ler e tem uma vírgula, eu faço uma pausazinha, menor do que a do ponto, mas eu faço uma pequena pausa. Mas não é esse o verdadeiro motivo, não é? Nós não vamos colocar vírgula toda vez que nós respiramos. Isso não é verdadeiro, tá? Para usar corretamente a vírgula, a gente tem que entender um pouco de sintaxe. Eu vou pelas regras lógicas ali. Eu tenho que conhecer um pouco lá de análise sintática. E é por isso, então, que a maior parte das pessoas tem problemas, porque elas acabam não estudando muito, não vendo essa lógica na frase, e aí ela não coloca, né, a vírgula corretamente. Então, eu tenho que pensar onde que eu vou colocar essa vírgula, de que forma que ela fica melhor, por que eu tenho que colocar ela ali? Ela, de uma certa forma, ela serve para separar coisas. Mas separar fazendo o quê? Pode ser para adicionar informações, para subtrair, pode ser o princípio da adição, da subtração ou da inversão. Eu posso inverter, quando eu inverto também elementos na minha frase. Observem só, então, adição, subtração, inversão. Vamos ver como isso se aplica? Princípio da adição. Então, a vírgula separa palavras, expressões ou orações que têm a mesma função, quando eu estou fazendo como se fosse uma lista. Os mais afortunados encontram contêineres à deriva, por vezes embarcações abandonadas no interior das quais resgatam máquinas, material de construção, tecidos, madeira, joias e livros. Então, quando eu tenho máquinas, resgatam o quê? Resgatam um verbo transitivo direto. Ele pede um complemento. Eu faço uma lista de complementos. Todas essas palavras têm a mesma função na frase. Então, quando eu tenho várias palavras com a mesma função sintática, que são os complementos verbais, são objetos, né? Máquinas, material de construção, tecido, madeiras, joias, eu tenho 5 palavras com a mesma função. Por isso que eu separo com vírgula. Princípio da subtração é quando a vírgula separa termos, orações que intercalados no enunciado podem ser subtraídos. Ou seja, eu tenho uma frase que começa aqui. Aí eu paro, porque tem uma coisa que foi encaixada ali no meio. E a minha oração, ela continua ali na frente. Então, tem alguma coisa intercalada, que foi inserida ali no meio. E por isso que eu noto que eu sempre tenho que isolar isso que foi inserido. Uma vírgula antes, uma depois. Para mostrar, eu estava falando, a minha ideia foi interrompida aqui. Ela vai começar aqui. Ela vai parar aqui, essa observação, alguma coisa que eu pus aqui dentro, e lá pra frente eu vou continuar a minha frase que eu comecei ali atrás. Vamos ver como isso fica claro. Os equilibristas, porém, apenas nos entediavam. Então, geralmente, o porém fica lá no começo, porém, os equilibristas apenas nos entediavam. Eu tirei, desloquei ele de lá, pus entre o sujeito e o predicado aí. E aí, entre o sujeito e o predicado, eu vou marcar uma vírgula antes e uma depois, tá? Uma manhã, ao acordarem, deram conta de que 2 passarinhos haviam rompido. Então, vamos ver esse trechinho. Uma manhã deram conta. É a continuidade. Uma manhã deram conta. Esse ao acordarem foi inserido. Para mostrar que, olha, ele não faz parte, o lugar dele não é esse trecho, ele está intercalado. Eu ponho uma vírgula antes e uma depois. Um exemplo de baixo. Livros, como costuma dizer meu pai, são árvores que aprenderam a falar. Então, livros são árvores que aprenderam a falar. Ele vai fazer um comentário aí no meio. Então, esse como dizer o meu pai, né? Eu vou colocar o quê? Vou colocar entre 2 vírgulas. São termos intercalados. Agora, o princípio da subtração, a vírgula pode ser usada no lugar de uma palavra que ficaria repetida na frase. Então, isso a gente chama de elipse. Então, quando eu apago uma palavra para não repeti-la depois, eu ponho uma vírgula. Quer ver um exemplo? Maria estava no 7º ano, João no 8º. Então, João estava no 8º. E aí, no lugar, em vez de falar Maria estava no 7º ano, João estava no 8º, não falar 2 vezes o estava, a segunda vez eu ponho uma vírgula. Então, Maria estava no 7º ano, João no 8º. Então, João estava no 8º. Por isso que eu coloco essa vírgula aí para marcar que eu apaguei uma palavra, que eu escondi, mas dá para eu inferir pelo sentido da frase. Por exemplo, eu gosto de arroz e ele de feijão. E ele gosta de feijão. Quando eu falo e ele de feijão, eu ponho uma vírgula. E ele, vírgula, de feijão.
Então, aqui eu tenho um apagamento, eu tenho uma elipse. O princípio da inversão mostra quando que uma frase ela é invertida, ou um termo troca de lugar. Então, geralmente eu tenho sujeito, verbo, o complemento do verbo, o predicativo, e mais o adjunto adverbial. Quem adora sair do lugar é o adjunto adverbial. Aqui, observem, as pessoas costumam ter mais apetite no inverno. Então, no inverno está lá no final da frase, sem problemas. Se eu pego esse no final da frase e mudo ele de lugar, ele tem que ser isolado. Aí eu inverti a minha frase. Então, no inverno, vírgula, as pessoas costumam ter mais apetite. As pessoas, vírgula, no inverno, vírgula. Observe que aqui eu tenho uma vírgula antes e uma depois, porque está no meio da frase. Então, aquilo que deslocou, geralmente é o adjunto adverbial. A não ser que ele seja muito pequenininho, lá no começo da frase não é obrigatório. Mas, de uma forma geral, eu peguei meu adjunto adverbial, troquei ele de lugar, inverti a minha frase e vou marcar com vírgula. E também eu vou usar a vírgula quando eu tenho um vocativo. O que é vocativo? A palavra que eu uso para me referir a alguma coisa ou alguém. Então, eu sempre vou ter aí isolada essa palavra que eu uso para chamar, isolada do restante, com uma vírgula. Ó, obrigada pelo carinho e dedicação, mãe, né? Mãe, obrigada pelo carinho e dedicação. Ou obrigada, mãe, pelo carinho e dedicação. Então, nota, se ele está no final, esse mãe que é vocativo, uma vírgula antes. Se ele está no começo da frase, uma vírgula depois. Se ele está no meio, uma antes, uma depois. O importante é que ele sempre fique separado por vírgula. Vamos retomar então o que nós vimos. Então, a vírgula, né, ela serve aí para ajudar, né, para suprir a entonação, os diferentes pensamentos, expressões que nós temos na fala, mas nós não temos na escrita. E ela ajuda a compreender melhor o texto. O ponto ele vai ser usado no final de frases declarativas ou mesmo para abreviar palavras. E a vírgula a gente não usa quando a gente para respirar, mas sim obedecendo princípios da adição, da subtração, da inversão e para isolar o vocativo. Espero que vocês tenham entendido, então, que não tenha problemas. Qualquer coisa, assistam de novo essa aula porque ela é muito importante. Um beijo e até uma próxima aula.